Do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus é lindo. Deus já falou ao nosso coração nessa noite. E creio que vai continuar falando em nome de Jesus. Amém? Os irmãos Paulinho está abrindo a Bíblia em 2 Reis 3. No domingo, quando o pastor falou 1 Reis 3, eu fiquei. Na hora deu um impacto, assim, eu falei, Jesus, o pastor vai pregar a mesma coisa. Daí eu me toquei que era a 1 Reis e eu... Glória a Deus, Jesus é lindo. Irmãos, Deus trouxe essa mensagem ao meu coração já tem alguns dias. E conforme o Senhor vai falando ao meu coração, eu peço a Deus que o Senhor ministre ao coração da igreja nessa noite. Amém? Amém. Feliz com a presença da Ana aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez na casa do Senhor. Glória a Deus. Iniciando assim, falando um pouquinho. No começo do mês eu lembro que o pastor falou que no mês anterior ele perguntou sobre testemunho e nós falando, a maioria que estava vindo aqui falava, está passando por dificuldade. E iniciou mais um mês e eu comecei a falar com o Senhor e buscar no Senhor. E um dia eu estava lá limpando o meu quarto, eu encontrei esse livro, que eu ganhei da irmã Silvana, acho que foi no congresso, foi no evento que vocês foram, né? E aí eu olhei, eu tinha ganho esse livro e eu não tinha lido ainda. E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu vou ler esse livro. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração nessa mensagem. E eu peço ao Senhor que Deus possa falar... primeiramente aqui, para que eu possa transmitir para vocês, mas que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual deserto você tem enfrentado, eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu sei que existe um Deus, que Ele está aqui para ouvir, não só a mim, mas a você. E Deus, Ele está aqui atento aos nossos corações, porque como foi pregado aqui no domingo, né? Deus conhece o nosso coração. Então Deus conhece o que está dentro de nós. Que nós possamos essa noite sermos confrontados, sim, porque quando a gente é confrontado, a gente é transformado pelo Senhor. E o Senhor, usando o pastor no domingo, eu falo, meu Deus, tem um pouco a ver com a mensagem que eu vou trazer, Senhor. Então Deus já começou a falar ali no domingo, confirmando a palavra, e eu louvo a Deus, porque Deus, Ele é assim, Ele não nos deixa enganados, né? Ele vai confirmando. E o que foi falado no domingo foi que nós precisamos consultar ao Senhor. Foi falado sobre Salomão, o quanto que Salomão deu ouvido à voz do Senhor e ele pôde mudar ali a história dele. E essa mensagem que nós vamos ler aqui, 2 Reis 3, do 4 ao 18, amém? Amém. Fala também um pouco sobre isso. Então, que nós possamos estar com os ouvidos atentos, vamos fazer início à leitura, em nome de Jesus. Lá no versículo 4 fala assim: ora, Nessa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. Onde eu parei, meu 7. Também enviou... Aí depois ele, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele fez uma pergunta ali para Josafá. E ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os teus soldados, e os meus cavalos e os teus serão um só. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós 3 para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou:
Será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas no vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de águas, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda era pouco, ele também lhes entregará Moabe nas tuas mãos. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Essa mensagem, ela fala de um tempo de crise. Eu anotei aqui algumas coisas, vou trazer para vocês. Quando o rei Messa, ele pagava tributos ali para Israel. Quando o pai de Jorão morreu, Acabe, ele achou, ele morreu, então eu não vou mais pagar os tributos. E assim foi, ele achou que poderia deixar de pagar os tributos para Israel. Então, Jorão, ele, mais depressa, ele se levantou ali e ele queria ir contra aquele rei para poder tomar o que é dele, né? Porque ele não queria pagar, então eles fizeram como se fosse uma guerra mesmo. Foi aí onde ele mandou essa mensagem para Josafá, convidando ele para acompanhar ele nessa guerra, nessa luta contra Moabe. E não foi só ele, foi Josafá, foi o rei Josafá, Jorão, e o rei de Edom, os reis de Judá e de Edom. E aí nessa luta contra os moabitas, Jorão perguntou por qual caminho eles iriam. E ali, infelizmente, Josafá ele não consultou o Senhor. Então, quando começou a me chamar a atenção, foi exatamente isso. Josafá, se você for lá ler em 1 Reis, fala da história dele, que ele era um homem temente, que ele buscava Deus, que tudo que ele fazia, ele buscava a resposta do Senhor. E nesse momento, quando ele foi chamado para ir contra os moabitas, ele simplesmente aceitou, mas ele não pensou, não consultou o Senhor. Ele fez uma aliança com Jorão. E Jorão, ele era um rei. Ele até quebrou ali, como está falando ali no primeiro versículo do 1 ao 3, fala assim: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe, que era Jezabel. Pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Então, o que Deus fala no meu coração? E eu quero que Deus fale no nosso coração nessa noite. Não tem como a gente ser metade. Ele até foi lá, derrubou a estátua de Baal, mas não dá para a gente ser pela metade. Não existe meio crente. Não existe eu vou para a igreja ou eu vou fazer outra coisa errada. Então, quando esse homem se juntou a Josafá, Josafá era um homem temente, um homem fiel, um homem que buscava Deus. E aí, o que aconteceu?
Josafá, ele acabou ali fazendo uma aliança com um homem pecador, com um homem que estava no caminho errado. E quantas das vezes a gente passa por isso? Quantas das vezes a gente faz aliança e a gente não consulta o Senhor? E eu não estou falando só de aliança com outras pessoas. De repente até, por exemplo, comprar algo, de ir lá e falar, Senhor, é da sua vontade. Como foi falado aqui no domingo. Deus falou no nosso coração. Então, quantas das vezes a gente vai por caminhos que a gente acha que é o nosso, a gente olha e fala assim, ah não, esse caminho é o certo, eu acho, então eu vou. E aí no meio do caminho a gente acaba se encontrando no deserto. Ah, mas porque foi o mal que foi? Não, foi pelas nossas escolhas, consequências das nossas atitudes. Então nessa união desses reis, eles começaram a caminhar ali naquele deserto. Lembre-se que eram 3 reis, 3 exércitos. Então não eram só 3 homens que estavam indo ali. Eram muitas pessoas. Eles eram responsáveis pelas pessoas. E nós também, hoje, não somos reis, mas nós lideramos também a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E quantas das vezes, por escolhas erradas nossas, nós colocamos a nossa família em risco também. Nós também temos amigos que olham para nós. E será que eles veem em nós, homens e mulheres de Deus? Foi isso que o Senhor me confrontou. E como é difícil ser confrontado pelo Senhor. Porque nós não somos perfeitos. Ali tinha 3 reis. Um que era temente, mas ali errou, porque não consultou. Então acabou que ele foi junto com aqueles reis. E quando chegou no meio do deserto, lá no versículo 10 fala assim: exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Igreja, a gente não consulta, e aí quando a gente está no meio do problema, a gente começa a falar, Deus, me ajuda, Deus, socorro, Deus. E é sobre isso, igreja. Nós precisamos entender, não podemos dar um passo sequer se não for com a direção do Senhor. Se Ele não for conosco, nós não vamos. Porque esse homem era um grande homem de Deus. Não significa que, porque eu não consultei, eu não sou de Deus. Não, ele era um homem de Deus. Ele não deixou de ser um homem de Deus. Mas ele foi parar num deserto porque ele não consultou ao Senhor. E o Senhor fala para mim e para você, nós precisamos caminhar com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos consultar o Senhor. Verdade. Quantas das vezes nós pagamos um preço muito alto, porque nós não dobramos o nosso joelho, não tivemos intimidade com o Senhor. Nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor fala. E às vezes o Senhor fala, faz assim, você olha e fala, mas assim não dá, assim é difícil, assim vai ser demorado. Mas... e quando a bênção vem e não é da vontade do Senhor, quando acontece e acaba não sendo conforme aquilo que o Senhor sonhou para nós. Então nós precisamos estar atentos com quem nós fazemos aliança, com quem nós caminhamos. Se essa pessoa vai nos aproximar do Senhor ou se ela vai nos afastar do Senhor. Aleluia. Hoje é muito fácil você se distrair. É muito fácil a gente se distrair hoje. Todo lugar que a gente vai, se a gente for olhar, tem sempre uma pessoa que não é do Senhor. Mas não vou caminhar com ela. Não estou falando isso. Nós precisamos falar de Jesus, mas nós precisamos estar atentos com quem a gente fala da nossa vida, para quem a gente fala. Nós precisamos entender com quem a gente caminha, porque às vezes a pessoa não está no mesmo espírito e acaba que a gente paga o preço por isso. Glória a Deus. Aleluia. E aqui eles caminharam, e ali no meio do deserto, Josafá, ele perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Olha aí, gente. Ele entendeu, ele reconheceu. Nós precisamos parar no meio da nossa dificuldade e reconhecer e falar: peraí, o que está acontecendo? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Peraí, então eu vou dobrar meu joelho, eu vou buscar. Porque tem um Deus que ouve, há um Deus que tudo vê.
Ele ouve e Ele conhece o nosso coração. Verdade, Deus. Então, nós precisamos nos render e nos dobrar diante do Senhor. É, Deus. E foi aí que falaram de quem? De Eliseu. E aí eu ler um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu, ele caminhou com Elias. Ele estava perto de uma pessoa que foi uma referência. Com quem eu e você estamos caminhando? Com quem nós estamos aprendendo? Por exemplo, eu sempre falo que quem está mais próximo, como foi dito aqui, nós temos que juntar as brasas. Será que você está perto de uma brasa ou de uma cinza? Será que nós estamos caminhando com brasas para que o fogo venha permanecer? Ou cinza? É uma reflexão para mim e para você. Eu falei, Senhor, continue a ministrar no meu coração. Porque eu escrevi, mas não estou conseguindo ler. Porque Deus, Ele vai falando e Ele vai ministrando sobre o nosso coração. E ali, quando eles foram até Eliseu, e Deus vai surpreendendo. Quando chegou até Eliseu, que falou que a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor está com quem? Com Eliseu. Será que as pessoas olham para mim ou para você e falam, vamos falar com a pessoa, com a Andréia? Vamos falar com a irmã Thelma? Que a palavra do Senhor está com ela. Como será que as pessoas nos veem? Muitas das vezes eu escuto, já escutei muito, hoje eu não falo mais isso. Para mim importa só Deus. Não é. Não é. Nós somos a Bíblia que o povo lê. A gente não precisa ficar ali abrindo a Bíblia e esfregando. Nós somos a Bíblia que o povo vai ler. Será que eu estou dando um bom testemunho? Será que não? Será que a palavra está comigo? Será que as pessoas vão olhar e vão se aconselhar comigo? Vão pedir oração para mim? Vão até mim para poder... está passando por um problema, vai até você? Será? Ou será que nós estamos sendo aquelas pessoas que... não, com ela não vou falar com ela não. Não, aquela dali não, aquela ali não... Nossa, não vejo Deus nela. Que triste, está dentro da igreja, perdido. Como foi dito aqui, Satanás, ele não quer que a gente saia da igreja. Ele quer que nós ficamos aqui dentro, distraídos mesmo. Porque Jesus voltando, nós não vamos ir com ele. Então o Senhor, Ele fala comigo e com você nessa noite. A palavra do Senhor está com você, está comigo. E ali no versículo 13, Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Olha que forte. Você vai pedir ajuda para o pastor. Agora imagina, vamos ver uma realidade. O pastor sabe da nossa conduta, mais ou menos, ele não sabe da nossa vida, mas ele observa. Vamos supor, aí eu vou falar com o pastor, aí o pastor olha para mim e fala assim: vai lá buscar o Deus do seu pai, da sua mãe. Imagina o pastor falando isso para o irmão. O pastor não pode, mas na Bíblia pode. Na Bíblia pode, não é verdade? Se a gente for parar para isso, não é o nosso pastor. Se ele for, eu não estou falando que ele tem o direito de ser grosso conosco, mas a Bíblia está dizendo que Eliseu foi bem rude. Ele foi bem rude. Vai lá, não tem nada a ver com você. Vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Amém? É forte? Mas a gente não está preparado para isso. E aí, continuando, mas o rei de Israel, ele insistiu. É óbvio, ele estava ali, né? Ele não buscava Deus, mas na hora do desespero ele sabia em qual porta bater. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou. E aí ele ainda culpou Deus. Nos ajuntou 3 reis para nos entregar na mão de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo te daria atenção. Olha o quanto é importante nós caminharmos com o Senhor. Porque aquele homem, ele era falho, pecador, idólatra, mas ele estava caminhando com quem? Com o homem de Deus. Então, pela misericórdia ali, ele atendeu por causa de Josafá. Ele só atendeu eles por causa de Josafá. E aí, nos 15 fala assim: mas agora, tragam-me um arpista.
Deus falou muito em relação ao louvor. Muitas das vezes a gente chega aqui e a gente chega cansada, né? Do dia, das situações. E aí quando o louvor começa, as meninas começam a entoar o louvor, Deus começa a falar, como aquele que subiu aqui, o Senhor já começou a ministrar o nosso coração, grupo de louvor, e o Senhor, Ele fala através do louvor. Então, se você tem esse dom e você não tem louvado ao Senhor, volte a louvar ao Senhor. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer trabalhar na vida de outra pessoa, através da sua vida, através do louvor. O louvor, ele é algo que sobe como incenso até o Senhor, como adoração. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade. Quando a abertura do culto aqui com o louvor é para preparar exatamente o ambiente. E aquele artista veio para preparar o ambiente para que Eliseu fosse alcançado pelo Senhor e abençoar não só aqueles 3 reis, mas todo aquele povo que estava com eles. Olha só como Deus, Ele vai trabalhando e Ele vai preparando o cenário, vai preparando tudo ali. Então, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas, muitas versões covas, neste vale. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que é cavar cisterna no meio do deserto? Porque quando a gente prega e nós ouvimos ou lemos, a gente não tem dimensão. Imagina um deserto, o povo caminhando por 7 dias, cansados, sem água. Eram 3 exércitos, eram muita gente. E ali no meio daquele deserto, eles cansados, já não estavam acho que eles nem estavam mais preocupados em enfrentar os moabitas. Eles estavam com medo de morrer no meio do deserto. E aí eles foram buscar no Senhor, ali através da vida de Eliseu. E aí Eliseu, ele em vez, acho que eles esperavam assim, peraí, né, eu vou dar um jeito aqui, vou dar água para vocês. Não, ele olhou para eles e falaram, vai lá. E cavem muitas cisternas. Cavar cisternas no meio do deserto, espiritualmente falando. Você olha para a sua vida, você não vê sinal, você não vê nada, mas o Senhor continua dizendo para mim e para você, continue cavando, continue orando, continue adorando, continue crendo, continue, mas eu não estou vendo nada, continue. Ah, mas veio ali uma doença, estou com um problema de saúde, continue. Ah, mas irmão, você não sabe como está na minha casa, eu não tenho mantimento lá. Continue. Deus, Ele vai prover. Deus, Ele falou muito ao meu coração através dessa mensagem. E eu me alimentei no decorrer do mês inteiro dessa mensagem. E como é lindo. Eu falo que viver da providência não é fácil. Mas ao mesmo tempo é lindo de contar. É você olhar e não ver não saber de onde tirar. É você observar e falar, Senhor, o que eu vou fazer? Como esses homens no meio do deserto. Mas eles precisavam cavar cisternas no meio do deserto. Foi o que o homem de Deus falou para eles. E de repente você entrou aqui pensando assim, ah, Senhor, fala comigo. Deus está falando. Continue. Não desiste não, continue. Desperta, acorda, vai orar, vai adorar, chama a atenção do Senhor. Aí me lembro da mulher hemorrágica ali, como ela precisou chamar a atenção do Senhor. De alguma forma nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Primeiro porque Ele conhece o nosso coração. Segundo porque Ele quer ver a obediência em nós. Não é verdade? Porque de nada adianta também se eu não obedecer. Se o Senhor falar e eu não obedecer, não vai acontecer. Então esses homens foram lá, mesmo no meio de todo aquele deserto, e eles foram cavar. Imaginem que eles passaram a noite inteira ali com sede, mas cavando. E vendo aqui mais para baixo. E aqui o Senhor fala assim, pois assim diz o Senhor, vocês não
haverão vento e nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, e seus rebanhos, e seus outros animais beberão. Glória a Deus. Aleluia. Não haverá sinal, mas eu vou continuar. Aleluia. Não houve sinal de vento, nem de chuva. Imagina aquele céu azul. Glória a Deus. E aqueles homens cavando esperando água. É fé. Aleluia. É obediência. Então, nessa noite, saia daqui com convicção. Conforme você está cavando, orando, adorando, louvando, vai acontecer. Está tendo sinal? Não, mas vai acontecer. Porque Glória o Senhor, a Deus. Ele fala para mim e para você nessa noite. Você pediu uma causa na justiça? Eu não sei. Continue crendo. Deus, Ele vai abrir as portas em nome de Jesus. E aí no 18 fala assim: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Aí me chama a atenção quando o pastor pregou aqui falando sobre Salomão, que ele pediu o quê? O que ele pediu, gente? E o que ele recebeu? Porque o Senhor, Ele transborda. Aleluia. Além da sabedoria, ele recebeu riquezas. Aleluia. Deus transborda. E aqui, ó, a mensagem fala muito aqui, ó, no 18. Mas para o Senhor, isso ainda é o quê? Pouco. Também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Deus, Ele estava prometendo ali que Ele iria dar a água para saciar a sede daquele povo, mas que também entregaria os moabitas nas mãos deles. Resumindo, eu acredito que eles já não estavam mais preocupados com isso, porque eles estavam mais com medo de morrer. Então o Senhor ia saciar a sede deles e ainda entregar os inimigos nas mãos deles. Glória a Deus. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, presta atenção, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, imagina aqueles homens trabalhando a noite inteira e ainda eles prepararam algo para o Senhor naquela manhã. E aí às vezes a gente não quer dar o nosso melhor para o Senhor. A gente reclama, mas eles estavam ali, sedentos no meio daquele deserto. Obedeceram e cavaram as cisternas. E na primeira hora ali do sacrifício, no dia seguinte, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Irmãos, imaginem só. A cova, ela tinha um propósito. Se a água viesse e não tivesse a cova, o que aconteceria com aquela água? Eles iriam ver a água, de repente ele poderia até baixar e tomar um pouco, mas a água não ia parar ali, ela ia passar pelo deserto. Para que a cova? Então imagina, só obedece, nós só precisamos obedecer. A bênção ela não só pode passar por nós, ela vai chegar até nós e ficar em nós. Nós vamos aproveitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos buscar mais. Nós precisamos orar, nós precisamos obedecer ao Senhor. Foi assim que aconteceu com esses homens. Eles deram ouvido ao Senhor. Eles obedeceram. E ali houve o milagre. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês. Alguém já leu esse livro? Já. Pastor já leu? Já leu? Mas eu não sei, mas eu falei, meu Deus, é algo assim que veio num momento assim que eu falei, Jesus, que coisa linda. E é tão pequenininho, eu não tenho muito hábito de ler, gente. Eu leio a Bíblia todos os dias. Mas livro eu tenho uma dificuldade. Mas aí Deus, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, Jesus, coisa linda. Então eu quero ler aqui para vocês.
Obediência, a chave para viver a vitória. A história de 2 Reis, capítulo 3, nos ensina que não basta apenas confiar em Deus em momentos isolados. É preciso obedecer de forma contínua. Aqueles 3 reis, juntamente com seus exércitos, só experimentaram a vitória completa porque, passo a passo, obedeceram a direção que Deus lhe deu. Eles cavaram covas no deserto, sem ver sinais visíveis, louvaram antes de receber a provisão, ofereceram ao Senhor mesmo no meio da escassez e permaneceram firmes até ver o milagre se concretizar. Amém? Amém. A obediência é o fio que costura todas as fases da vitória. Ela é quem prepara o caminho para o sobrenatural, atrai a presença de Deus em meio às batalhas e traz resposta quando a lógica humana já falhou. Porque o que é crer? O que é fé? É nós acreditarmos em algo que não existe, mas que a gente acredita que o Senhor pode fazer. Mas às vezes é muito difícil. Eu sei, porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente acha impossível. E aí o Senhor olha de lá e fala: mas filha, você fala que crê. Se alguém me pedir uma oração para você de alguma situação, você vai falar: olha, Deus, Ele pode, Ele vai fazer. E quando é comigo e com você? Por que nós não agimos dessa forma? Então, que nós possamos colocar em prática a nossa fé. Que Deus consiga enxergar dentro de nós uma fé tão genuína que seja muito automático que essa água venha ser derramada, porque Ele conhece o nosso coração. E é para nós, não é sobre, eu falo que não é sobre Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. É sobre nós conhecermos e entender que nós precisamos provar para nós mesmos algo, que às vezes você não acredita. E aí, se você não acredita, como que você vai viver? Então você precisa provar para você mesmo. Eu creio, e o Senhor vai ver que você crê de fato, porque você não está falando de boca para fora. Verdade. Então nós precisamos viver e obedecer, viver essa fé e obedecer. A obediência é arma, a obediência é escudo, a obediência é estratégia de guerra no reino de Deus. Se você decidir obedecer hoje, mesmo no deserto, mesmo sem sinais, mesmo no silêncio, prepare-se, o céu vai se mover a seu favor. O que o Senhor tem pedido para mim e para você? O que é? Responde para você mesmo. Será que a gente tem sido obediente o suficiente? Mas, irmão, mas é tão difícil assim, porque eu costumo dizer que quando nós queremos muito algo, nós precisamos fazer algo para que isso aconteça. Então, se é para orar, ore. No caso deles, foram cavar cisternas. Continue cavando espiritualmente falando. Nós precisamos continuar cavando. Em nome de Jesus, amém? Então, que o Senhor, Ele possa falar no seu coração, aliás, continuar falando no seu coração nessa noite, que você saia daqui com posse de vitória, que você entenda que só existe um intermediário entre você e Deus, é o Espírito Santo. Você vai ali, dobrar seu joelho: Senhor, intercede por mim, Espírito Santo, intercede por mim. O Senhor, Ele vai ouvir com gemido e palavras. Olha o louvor que foi louvado aqui. O Senhor, Ele já estava falando desde o início do culto. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos continuar acreditando que Ele pode todas as coisas. Aleluia. Que até a nossa salvação, a gente precisa crer na nossa salvação, porque às vezes a gente não acredita nem que vai ser salvo. Já perguntou para um cristão: você é salvo? Ele começa a pensar assim: será, né? Porque a salvação, ela é conquistada à força todos os dias. Nós precisamos obedecer, fazer a vontade do Senhor. E é sobre isso. Eu nem estou falando só sobre a nossa vida aqui na terra, mas é sobre a nossa salvação. Para conquistar a nossa salvação, nós precisamos continuar cavando, acreditando, confiando que o Senhor, Ele tudo pode. E que quando chegar aquele grande dia, que nós possamos subir. Aleluia. Que nós possamos entender que a nossa vida aqui é só uma passagem. Amém, irmãos? Quantas coisas estão acontecendo aí fora. Sabe, às vezes eu paro para pensar e falo: Senhor, guarda a tua igreja. São muitas coisas acontecendo e a gente sabe que tem muitas coisas que vão acontecer porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Mas será que eu e você estamos preparados para passar por essa situação?
Hoje eu vi um vídeo falando que lá em Guarulhos, um vento, foi uma ventania e a mulher falava, eu nunca vi isso aqui. Gente, imagina Jesus na volta de Cristo, o desespero que vai ser, e a gente distraída aqui. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos conduzir, que nós possamos continuar acreditando, orando, buscando ao Senhor com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Amém, igreja? A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus?